Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas de geografia, onde hoje estamos estudando o país da Índia. Então, vamos entender alguns pontos específicos com relação à formação territorial, religião, economia, política dentro do país da Índia. Estão prontos? Podemos começar? Uma bola a todos e vamos lá! Com relação à formação do território da Índia, nós podemos perceber que ele se iniciou no ano de 1947, quando o território acabou sendo definido, pois antes ele era uma colônia britânica, colônia inglesa, que compreendia a qual território? Índia, Paquistão, Bangladesh. Esse território pertencia à colônia britânica, e aí, com o passar do tempo, foi se tendo processo de formação da república, ou seja, independência. Então, esses três territórios, eles foram separados e cada um se tornou um país. Foi habitado por etnias e grupos religiosos diversos, ou seja, diferentes. Suas fronteiras são resultantes do processo de independência. Então, as fronteiras, ou seja, os países que se definiu como Índia, Paquistão e Bangladesh, foi após a colônia britânica tornar independente esses territórios. Gandhi foi considerado um grande líder da independência da Índia, onde ele pregou uma revolução pacífica baseada no conceito de desobediência civil. Ele determinava que as pessoas deveriam demonstrar sua insatisfação com os ingleses, com o que estava acontecendo dentro do seu território, mas de forma pacífica. Ou seja, eles apenas levando a sua fala, mostrando que eles estavam indignados, mas sem demonstrar nenhuma força bruta, utilizando apenas a sua palavra. Não conseguiu controlar a insatisfação dos descontentes com a administração britânica. Ele tentou pregar a insatisfação apenas com a palavra, mas existiu um momento que grupos não estavam satisfeitos e perceberam que só a questão de falar não era suficiente para ter o seu território todo de volta. Atos de violência e atentados terroristas foram intensos durante a luta contra o Império. Contra quem? Lembrando mais uma vez, britânicos, ingleses, era a metrópole, e o território da Índia era a colônia. Então, os ingleses tinham domínio sobre todo o território indiano. E após esses ataques, esse processo de movimentos contra os britânicos, a Índia se tornou independente. E aí, com base nisso, a sua economia ela veio originada de desenvolvimento. Esse desenvolvimento, com base no que eles aprenderam com os britânicos, fez com que investimentos bem-sucedidos com relação à tecnologia e à formação profissional alavancassem a economia do território. Isso com base em uma grande dedicação na educação, porque eles analisavam que a educação era o ponto crucial para ter o domínio sobre o território, para colocar em prática as políticas, para colocar em prática o seu desenvolvimento, porque dentro da educação as regras começavam a ser impostas e as pessoas começavam a aprender desde criança a obedecer essas regras. Dessa forma, os indianos começaram a colocar em prática o crescimento econômico com baixo custo da mão de obra, porque eles não tinham grande qualificação, mas eles sabiam obedecer e sabiam seguir todas as regras impostas, incentivos do governo, fábricas, empresas estrangeiras levando o seu polo para a Índia em troca de uma mão de obra mais barata, e a língua inglesa, onde esse povo indiano, no período que foi colônia da Inglaterra, eles aprenderam a língua inglesa, então eles tinham a outra língua que poderia facilitar as parcerias comerciais com os europeus. E analisando a questão da economia do território indiano, nós temos um ponto muito importante que muita gente não sabe, é que a Índia é o maior exportador de software do mundo, com apoio governamental, pois o seu polo de software
está localizado na cidade de Bangalore, que fica na Índia. Lembrando que são empresas estrangeiras que são introduzidas dentro do território indiano, pois a mão de obra ela é mais barata. Tem mais engenheiros que o Vale do Silício, na Califórnia, igualmente qualificados. Eles recebem salários bem inferiores que os pagos nos Estados Unidos. Como eu falei para vocês, é uma mão de obra mais barata. Dessa forma, a sociedade indiana acaba se tornando a segunda mais populosa do mundo, perdendo para a China, que está em primeiro lugar, e tem o sétimo maior país em extensão territorial. Então, mais uma vez, a Índia fica em segundo lugar entre o país mais populoso do mundo, perdendo apenas para a China, e entre os países mais extensos do mundo está em sétimo lugar. A maior parte dos indianos depende ainda do trabalho agrícola, então a atividade agrícola é muito desenvolvida dentro desse território, principalmente com o cultivo do arroz. Cerca de 75% da renda de hoje é gerada pelas atividades urbanas. 300 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Aí você tem ideia de como o continente é muito pobre. A desigualdade social é gritante por conta exatamente dessa questão de desenvolvimento econômico, mão de obra baixa, barata, falta de qualificação, necessidade de crescimento. Mesmo assim, por conta da grande desigualdade social, acaba gerando um grande problema dentro do território, qual é a pobreza. E quando se fala de religião dentro do território da Índia, nós temos dois grandes grupos. Quais são eles? O budismo ou o hinduísmo. Budismo significa o quê? Aquele que corresponde a mais um sistema ético, filosófico, do que propriamente uma religião, ou seja, eles seguem mais uma filosofia, uma ética, do que a religião. Já o hinduísmo, ele resulta de uma combinação de culturas. É praticado predominantemente no território da Índia e possui alguns adeptos nos países vizinhos. Essa combinação gerou um sistema de castas, que apesar de ter sido extinto por lei, até hoje ele ainda caracteriza a sociedade indiana. Mesmo esse sistema de casta atualmente não sendo mais colocado em prática, a população indiana ainda consegue identificar os seus critérios utilizados anteriormente por conta de vestimentas, por conta de pinturas em corpo. Então, a cultura ainda está relacionada com o povo indiano, mesmo ela deixando de ser colocada em prática. Onde as castas são as camadas sociais cujos membros permanecem a mesma etnia, profissão ou religião. Mais uma vez, as castas são as camadas sociais. Cada indivíduo permanecia a uma casta, era proibido o casamento entre castas diferentes, era proibida a mobilidade de uma casta para outra e não há igualdade de direitos. Lembrando que a lei da casta, dentro do território indiano, ela já não existe mais, mas os critérios utilizados eram esses. A sociedade hindu dividia-se em 4 castas principais. Observe-as. Nós tínhamos os monges, que eram chamados de brahmanes, nós tínhamos os guerreiros, que eram os kshatriyas, os comerciantes e artesãos, que eram os vaixás, e os camponeses, que eram os sudras. Dentro da sociedade hindu, nós tínhamos também os párias, chamados de dalits. Eram aqueles considerados impuros, que não tinham nem uma casta. Então, quem era dalit para eles eram considerados impuros, pecadores, aqueles que não tinham direito a ter nenhuma casta. Lembrando mais uma vez, hoje não ocorre mais esse sistema de castas dentro do território da Índia.
E chegamos ao fim, a mais uma aula, a mais um encontro. Espero que tenham gostado do nosso assunto, que tenham compreendido. Vamos ficando por aqui até o nosso próximo encontro e tchau!